Damo Marides! Eu quero dar o início nesse vídeo te fazendo uma pergunta. Se eu te pedisse pra pegar aquele negócio na minha mesa, que está completamente um caos, uma bagunça, você conseguiria encontrar pra mim? Provavelmente, a primeira coisa que passou na sua cabeça é: que negócio? O que você quer? E como que eu vou procurar uma coisa que eu nem sei numa mesa completamente bagunçada? Provavelmente você nem começaria a procurar sem me perguntar por mais detalhes sobre o que tô pedindo. Por que acontece isso? Porque em qualquer coisa, antes de você fazer algo, precisa ter uma clareza sobre o objetivo. Por que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, como fazer, certo? Para dar esse primeiro passo, para de fato agirmos, a gente precisa ter a clareza. Sem a clareza, a gente nem sabe o que fazer, como na situação onde eu citei agora. E esse seria o motivo do porquê que você não consegue dar o primeiro passo e que vive procrastinando e adiando o início daquilo que você sabe que precisa ser feito. Por exemplo, eu só consegui dar os meus primeiros passos quando eu tive o maior clareza, nitidez do que eu queria. Como, por exemplo, quando eu decidi ir pra academia, eu só consegui dar esse primeiro passo de ir pra academia pra me matricular porque eu tinha o maior clareza sobre eu queria me tornar como as mulheres que apareciam no Instagram, tudo fitness na academia. Aquela imagem fixou tanto na minha cabeça e que eu conseguia me imaginar sendo uma mulher fitness. Essa clareza me trouxe o que eu precisaria fazer para chegar naquela imagem, né, que seria o objetivo. Outro exemplo, eu só fui atrás da terapia porque eu tinha maior clareza sobre como eu queria me tornar. Queria me tornar muito aquelas mulheres que eu admirava, mulheres que tinham uma independência tão forte e o controle emocional e autoconfiança que trazia aquela energia bem poderosa. E eu queria tanto me tornar essa mulher poderosa que essa vontade me trouxe esse primeiro passo, que seria me matricular na academia e marcar a consulta. Só consegui dar esse primeiro passo quando eu consegui trazer essa clareza sobre meus objetivos. E assim, se eu tivesse continuando sendo levada pelas minhas emoções, em vez de encarar e de fato entender o que realmente eu estava buscando, o que realmente eu queria, provavelmente até hoje eu estaria completamente estagnada, sofrendo, me afundando na ansiedade, com desconforto, insatisfação comigo mesma e reclamando e chorando sobre a realidade de que estou vivendo. E eu sei que não é fácil de encarar com os dores e desconfortos, porque, querendo ou não, pensar cansa. Quanto mais fundo a gente for sobre compreender o que está passando na nossa mente, é um processo meio trabalhoso, que exige bastante paciência e energia. Mas por ter encarado com essa bagunça toda que estava na minha mente, com meus desconfortos, que finalmente eu consegui encontrar as soluções, que seriam os primeiros passos. Então, se você se sente perdida hoje, que você tem aquele desconforto, você tá insatisfeito com a realidade que você se vive, mas você não sabe o que fazer, por onde começar, você sente incapacidade de dar esse primeiro passo, provavelmente é porque sua mente ainda está desorganizada, como a situação do começo do vídeo que eu citei. Como que você vai procurar uma solução no meio de uma bagunça? Como que você vai encontrar algo que você mal sabe o que é, que não tem esse detalhe do objetivo, ainda mais no meio de uma bagunça que seria um monte de pensamentos e emoções enrolados, assim, que você mal sabe por que tá sentindo isso, de onde que tá vindo isso, enfim, pensamentos. Como que você vai encontrar algo no meio dessa bagunça? É meio impossível. E isso que acaba gerando desânimo, preguiça, que seriam os motivos de procrastinação. E também, se você continuar desistindo no meio, em vez de encarar e de fato dar esse primeiro passo, e continuar estagnado, você nunca vai se livrar disso. Você nunca vai se livrar desse desconforto, de insatisfação sobre a sua realidade, sobre a vida que você tá vivendo hoje. E não adianta, você só sonhar o que você quer, falar, eu quero isso, eu quero ser assim, eu quero uma vida assim, assim, e continuar sentindo essa insatisfação e desconforto e viver nisso. Você nunca vai conseguir conquistar aquela paz, aquela completude e satisfação, né, sobre a vida, sobre si mesmo, se você continuar desistindo de encarar com esses desconfortos. Então, primeiro de tudo,
você precisa organizar, você precisa encarar com essa bagunça, você precisa organizar a sua mente. Agora eu vou te dar com mais detalhes o que eu quero que você busque. Tá, o primeiro de tudo, como organizar a mente, como trazer essa clareza. O negócio é bem simples, tá? Que eu sempre recomendo também, que é escrever tudo que tá na sua mente num papel, ou se você prefere digitando também. O importante é descarregar tudo que tá aqui na mente. É a mesma coisa organizar quarto. Antes de querer organizar tudo bonitinho, é mais fácil tirar tudo, deixa tudo quarto pelado. E nesse vazio você vai complementando aquilo que é necessário. Então é basicamente isso. Existe a técnica de 25 minutos. Você coloca o timer de 25 minutos e você vai escrevendo tudo que tá na sua mente. Se você não sabe o que escrever, escreva que você não sabe o que escrever. A intenção dessa atividade é você aprender a começar a observar a sua mente, como se fosse terceira pessoa. Quando você escreve e lê aquilo, você vai começar a ler como se você estivesse lendo um diário de alguém, entendeu? Você consegue meio que desconectar com esses pensamentos, desconectar com essas emoções. Então, quando você começa a ler, você vai começar a entender o que tá passando na sua mente. E no meio disso, vai começar a aparecer algumas, meio que, dúvidas de por que eu tô sentindo isso. E você vai começar a reconhecer as causas desses problemas todos. Daí, depois de descarregar tudo e você vai lendo e entendendo o que tá passando na sua mente, aí vem a segunda parte. Dentro de tudo que você reconheceu sobre, né, o que estava carregando dentro da sua mente, vai aparecer um ou outro que vai ser um pouco mais, assim, carrega mais importância, digamos. Tipo, dentro de tudo que eu li, eu tô me sentindo mais desconfortável e aquele desejo de mudar sobre esse negócio. Percebi que o que tá me gerando esse desconforto é sobre a minha rotina, é sobre o meu corpo, sobre o meu trabalho, sabe? Vai ter algo que vai se destacar mais. Aí que você precisa focar primeiro, que seria o objetivo que você precisa se dedicar. E você vai começar a focar naquele caso, aí que você vai começar a organizar sobre esse caso. Trazer mais clareza sobre, aprofundar mais sobre esse caso. E no meio disso, é meio que automático que as soluções vão aparecendo. O primeiro passo vai, sim, chega na sua cara, assim, tipo, exemplo, eu decidi trabalhar sobre o meu corpo físico, que foi no meu caso. Daí, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi me matricular na academia. O negócio foi bem claro. E as coisas vão ser assim. Quando você começa a dar a luz naquele caso, a solução vai aparecer. Você vai reconhecer o seu primeiro passo. Então, ficou claro o primeiro passo? Você já reconheceu o seu primeiro passo? Pare de pensar e só executa. Só vai. Só executa. Vai no impulso e só faz. Não pense mais em nada. Outra coisa que pode gerar essa procrastinação é justamente excesso de pensamento, como eu falei. Pensar cansa. Tipo, trazer clareza é importante, sim. Só que tentar querer trazer a clareza pro completo, do tipo de primeiro passo até o passo final, vai ser muito cansativo. Então, você encontrou o primeiro passo, pausa no pensamento, parte para execução. Uma coisa que eu também acabo, passando, quando eu trago essa clareza sobre os passos, os próximos passos, eu encontro o passo, o próximo passo, só que eu começo a pensar muito além daquilo. Tipo, eu preciso fazer isso, e depois, o que preciso fazer? E começo a pensar, e isso me gera um cansaço danado, e que acabo adiando a execução. E isso é o maior, assim, é um armadilha danado de pensar. Tudo no excesso é ruim, né? E pensar é a mesma coisa. Trazer a clareza é importante, mas em excesso acaba te atrapalhando. Por isso, em primeiro lugar, organiza até encontrar o primeiro passo. Encontrou o primeiro passo? Pausa no pensamento e parte para a execução. É o que eu fiz também. Eu lembro até hoje o dia que me matriculei na academia. No dia que eu dei aquele basta, nesse meio desconforto e tudo insatisfação, e falei, eu vou ser a mulher da academia, eu vou me tornar a mulher fitness, e eu vou ser essa mulher. No momento que eu decidi isso, quando eu vi, eu já tava no meu celular, entrando no site da academia, e lá tinha como fazer a matrícula. Nem deu tempo pra pensar, será que realmente eu vou conseguir ir pra academia? Será que eu vou realmente conseguir manter firmeza a ir na academia? Tipo, eu não pensei mais em nada. Eu só parti na execução. Ficou claro o primeiro passo? Eu não
precisava pensar mais em nada, eu só precisava entrar na academia. Porque os próximos passos seria a partir desse primeiro passo. Então não tinha como pensar em os próximos passos se eu mal executei o primeiro passo. Então, concluindo, se você sente dificuldade de dar esse primeiro passo, mudar a sua realidade de hoje, ou que você sente perdida do que precisa fazer, é porque você está tentando encontrar algo que você mal sabe o que é no meio da bagunça. Então, primeiro de tudo, comece a organizar a sua mente. Comece a trabalhar com essa clareza sobre o que você realmente quer e o que tá te gerando o desconforto. A causa. Lei da causa e efeito. Se o efeito que tá gerando hoje não é algo que você tá buscando, então tem que mudar as causas que você tá plantando. E você tem que começar a plantar as causas adequadas com o efeito que você tá buscando. Então, para isso, você tem que organizar, entender o que tá passando na sua mente para entender o que tipo de causa você tá gerando. Por mais que você não saiba o objetivo de fato, né, que você tá buscando, só por começar a organizar a sua mente, que seria um processo de autoconhecimento, você vai encontrando o que realmente precisa. E quanto mais organizado ficar, vai se tornar mais fácil de encontrar os próximos passos. Comece o mais rápido possível, porque o tempo não te espera para dar o primeiro passo. Valorize o seu tempo, a sua vida. Você sabe que você merece o melhor. E espero que essa reflexão tenha te ajudado a trazer um pouquinho mais a clareza sobre o seu primeiro passo. E também quero falar sobre como planejar esses próximos passos. Então, se você curte essas dicas para poder começar de fato trabalhar pela busca da sua melhor versão, da sua vida ideal, realidade ideal, se inscreva no canal que ainda vai vir muitos conteúdos sobre isso. E me siga no Instagram também, que vira e mexe eu hablo lá, falando sobre vários insights do dia. Eu trago assim, ao vivo praticamente, os insights. E curta o vídeo, compartilhe com a pessoa que também tá nessa busca, que tá passando por essa dificuldade e procrastinação. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e